Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo, menos rodeios. Bem-vindos a mais uma edição do Sobretudo. Hoje vamos conversar sobre energia. Sobre o futuro da energia, o impacto geopolítico e o papel que a cadeia de valor tem na transição energética das empresas. Eu sou Maria João Martins, diretora corporativa de sustentabilidade da ACA, e comigo está a Sandra Paredes e o Eduardo Moura. Passo a apresentar então os nossos convidados. A Sandra Paredes iniciou carreira na Deloitte como auditora externa. O seu percurso profissional conta já com quase 20 anos no setor da construção civil. Atualmente é board member da ACA, com responsabilidades pelos pelouros de controle de gestão, compliance, auditoria interna e gestão de risco. Acompanha também, entre outras, a ELAC, empresa do grupo que opera no âmbito de instalações especiais e infraestruturas públicas de distribuição de energia. O Eduardo Moura é Senior ESG Advisor da EDP, onde vem a desenvolver um percurso de mais de uma década liderando áreas como investimento social, direitos humanos e supply chain sustentável. Paralelamente, integra diversos organismos nacionais e internacionais ligados ao desenvolvimento sustentável, entre os quais o BCSD Portugal, e contribui para a formação de executivos nas diversas universidades portuguesas. Com a experiência anterior no jornalismo económico e na gestão cultural, traz uma visão particularmente abrangente sobre desafios da energia, da sustentabilidade e da transformação empresarial, o que o torna uma das referências nacionais neste setor. Eduardo e Sandra, muito obrigada por terem aceitado este convite e passávamos então a conversar um bocadinho sobre o tema do nosso podcast. Começando aqui com a energia e a geopolítica, será que é o fim da previsibilidade? Nós vivemos num contexto que não conseguimos realmente prever. De repente há as guerras que têm acontecido, os problemas nas cadeias de abastecimento, temos a abertura-fecho do Estreito de Hormuz com todos os problemas que isso traz às várias geografias, a volatilidade energética, etc. A energia passou a ser um tema de competitividade e segurança para as empresas. O que é que vocês pensam sobre isto? Se calhar começando aqui com o Eduardo. Pensa que as empresas estão realmente preparadas para este contexto energético instável? Como é que nós podemos reduzir esta questão da dependência energética para que as empresas estejam mais aptas a conseguir responder a esta volatilidade e esta imprevisibilidade? Pois, a resposta... Bom, olá a todos. A resposta, digamos assim, pragmática, do ponto de vista de uma empresa, é preço. Do ponto de vista das famílias, é preço. Quando subimos à escala dos Estados, nós estamos já a falar de dimensões de geopolítica, de estratégia, de alianças e da mistura ou da combinação de muitas ponderações de muitos aspectos, não é? Agora, eu creio que, se não formos demasiado inocentes, quando olhamos para o futuro, ou para cada um dos futuros, nós temos que considerar sempre que vai haver imponderáveis. A vida é cheia de imponderáveis e nós não podemos anular os riscos todos. É impossível, porque senão ficávamos quietos, não é? Basta olhar para trás, sei lá, para os últimos 15 anos, ou 16 ou 17 anos, ver as crises financeiras, ver os Covid, ver as cambalhotas todas, não é? Ver as guerras impensáveis, as violências. E, portanto, se calhar temos é de olhar um bocadinho mais para trás, para o tempo dos filósofos gregos e perceber que, afinal, já tudo estava sabido e pensado. E, portanto, a grande questão é como é que nós nos posicionamos perante esta situação. Perante as crises, não é? Qual é a nossa ética diante das crises? Essa é que é a grande questão. Porque, de alguma maneira, na prática, vamos sempre ter que aguentar algumas coisas e engolir outras, não é? Sandra, como é que também vês esta situação? O que é que achas que mudou também na forma, não só como é que as empresas estão a reagir, mas também o que é que mudou na forma como nós olhamos
para a energia e para todas estas questões relacionadas com a resposta? É óbvio que os acontecimentos que vão existindo vão moldando a forma como nós nos preparamos para o futuro. O apagão que aconteceu há uns meses atrás, incontornavelmente traz para cima da mesa a necessidade de pensar em soluções, em alternativas para evitar que uma situação destas que volta a acontecer tenha impactos significativos no dia-a-dia das operações. Olhando para o tecido empresarial português, eu acho que estamos aqui num caminho de transição. Nós temos empresas que já estão orientadas para desenvolverem esta temática e que já na prática têm o tema trabalhado. Há outras que ainda terão que iniciar esse percurso e esse caminho com o intuito de reduzir aqui a dependência da nossa rede tradicional de fornecimento e abastecimento de energia. A consciência já existe que nós precisamos de criar mecanismos alternativos, redundâncias, recorrer e apostar em energias alternativas. Temos é que traçar o caminho para que elas sejam efetivas na prática e, com isso, tentar dar resposta a imponderáveis que acontecem, a disrupções na rede, a redes que ficam sobrelotadas por algum motivo e evitar que isso tenha impacto na operação. Pegando aqui na questão das energias alternativas, nós temos aqui um certo paradoxo nesta transição também energética, associado a que muitas soluções verdes dependem ainda de processos industriais, de indústria pesada, digamos assim, e muito intensivos no que diz respeito à indústria fóssil, como acontece com a produção de painéis solares, do vidro, do aço, do cimento, etc. Eduardo, como é que esta transição energética pensa que será necessariamente imperfeita ainda durante vários anos? A sustentabilidade é apenas reduzir emissões ou passa por um equilíbrio entre este mix energético, entre esta operacionalidade São muitas perguntas. São poucas perguntas, mas têm muitas respostas. Lá ver. O primeiro ponto é... Há sempre um ponto tecnológico nisto. Não é? E o primeiro ponto é, se eu pegar em energias fósseis para fazer tecnologia que vai fazer energias limpas, então, ao fim de um conjunto de ciclos, eu posso começar a pôr energias limpas na geração das tecnologias. Por exemplo, se eu preciso de não sei quantos joules para fabricar uma bolacha de silício, ok, e tenho que queimar carvão, não só por causa do processo de Siemens, mas não interessa, tenho que queimar carvão. Eu, ao fim de algum tempo, estar a produzir sílica ou refinada, não é, de alta qualidade, para fazer os painéis fotovoltaicos, eu já estou a injetar no sistema energia limpa. E, portanto, vou paulatinamente substituindo as energias fósseis, desde que tecnologicamente isso seja possível. Mas pronto, a ideia é essa, ou seja, eu posso arrancar para isto queimando. E foi isso, de alguma maneira, que se tem feito. Okay? É isso que se tem feito. Agora, há limites. Há limites da ordem da física, digamos assim, e também da química, mas da física, não é? Embora haja também muitas novidades. E estão sempre a surgir novidades que estão a escalar. Vou-lhe dar uma novidade, ainda este mês, foi demonstrado um processo de fabricação de cimento a partir de eletricidade. Ok? E isto é uma novidade nova. Bem, é uma novidade nova que vai demorar muitos anos a escalar. É um caminho. Mas, quer dizer, isto só para salientar que nós precisamos de inovação. A solução para as coisas, para os problemas, é sempre a inovação. Sempre, sempre. Pois a inovação gera novas contradições. E já podemos falar delas, porque a sua pergunta também tinha isso. Mas o ponto essencial é que nós estamos a viver num mundo em que, através de algoritmos, não é inteligência artificial, através de algoritmos, o pensamento científico
avança muito rapidamente, ou seja, reduz imenso as hipóteses de necessidade de teste. E, portanto, avança-se muito rapidamente a prototipar, ok? E conseguimos estar a manobrar reações físicas e químicas, não há reações físicas, fenómenos físicos e reações químicas, já dentro de um intervalo muito pequenino. Portanto, a inovação está a gerar muito rapidamente muita coisa nova, ok? E a abrir janelas, certo? Oportunidades, exato. E isso é muito importante. O outro aspecto é, eu não vou deixar fugir a sua pergunta, Sim, da transição da sustentabilidade energética. da transição, exato. Pois, é que são muitas questões. Nós dizemos transição energética e, de um certo ponto de vista, nós queríamos dizer transição de toda a energia. Mas, na prática, o que as pessoas ouvem realmente é transição dentro da eletricidade e para a eletricidade. Parece a mesma coisa, mas não é. Eu vou explicar. A eletricidade faz-se de várias maneiras. Agora eu não vou demorar-me nesse aspecto, mas o peso da energia fóssil para fabricar eletricidade é muito grande. Ok? E a transição energética significa reduzir a energia fóssil na fabricação de eletricidade. Há outra dimensão que é coisas que funcionam com energia fóssil passarem a funcionar com eletricidade. Por exemplo, um automóvel, por exemplo, o aquecimento das nossas casas, para ficarmos dentro de casa, ou o aquecimento das águas, por exemplo, deixar de ser feita com gás e passar a ser feita com eletricidade, supondo que a eletricidade não é fabricada com gás, ok? Mas pronto, isso é transição energética no seu sentido estrito, ok? Mas depois há a substituição dos combustíveis fósseis em todo o resto do campeonato. E por isso nós precisamos ter números grandes. Só para dar aqui uma ideia, dos 100% de CO2 que o mundo emite, 80% tem a ver... O mundo, não estou a falar de Portugal, não é? Portugal é mais giro nestas coisas. 80% das emissões tem a ver com o setor energético e 20% não tem a ver com o setor energético. Dentro dos 80% do setor energético, digamos assim, um quarto, 20%, um quarto, tem a ver com a eletricidade e o outro, um quarto, não tem a ver com a eletricidade. E, portanto, nós devíamos estar a falar de transição energética para os 80% das contribuições para o CO2. Mas estamos muito abaixo disso. Estamos mesmo muito abaixo disso. O que é que acontece em simultâneo? As necessidades de energia continuam a crescer. Continua a aumentar o petróleo, continua a aumentar o gás. Bem sei que temos as energias renováveis, mas elas estão a desafiar, mas não estão a substituir verdadeiramente. No cômputo global. Ok? Porquê é que o consumo de energia está a aumentar? Porque aumenta a população. Porque aumenta o bem-estar. Pois, o nosso modo de vida. O nosso modo de vida e porque tudo é baseado numa ideia de crescimento. Todo o sistema é baseado numa ideia de crescimento. Portanto, nós vamos precisar de muitíssima mais energia. Era preciso, portanto, que as energias renováveis galopassem de tal maneira que ultrapassassem, em termos de taxa de crescimento, ultrapassassem em muito o crescimento das necessidades de energia. E isso coloca-nos numa perspectiva, eu agora saio da perspectiva micro, estou na perspectiva do mundo, novamente para a inovação, porque o que está na calha, verdadeiramente, é uma tecnologia que está muito atrasada ainda, porque é muito difícil, apesar de no computador a coisa funcionar, que é a fusão nuclear. Não é? Isso surge como vai surgir, quando surgir é uma espécie de milagre. Portanto, provavelmente a coisa vai demorar ainda muito mais tempo, se é que vai resultar. E a outra coisa é o domínio dos feixes de micro-ondas. Okay? Nós hoje ficamos fritos se formos atravessados por micro-ondas, pelo menos em certa
em certo comprimento de onda dentro dos micro-ondas, ou certa quantidade, mas tudo está a apostar a ir capturar diretamente a radiação luminosa do Sol, digamos assim, e transportar em pacotes, digamos assim, em impulsos, em pacotes, essa energia capturada pelo Sol, tipo em painéis, que não são painéis fotovoltaicos, mas em concentradores, numa frequência que é a frequência das micro-ondas. E então aí teríamos a energia infinita, sempre elétrica, não é? Potencialmente térmica, com ganhos térmicos, e há muita gente a investir nisso, como também na fusão nuclear. Portanto, já toda a gente do setor, digamos assim, está a olhar para mais expansão de energia, mais necessidades de energia, mais inovação, mais tecnologia, ok? E isso deixa-nos, digamos assim, desequilibrados na maneira como nós podemos tomar decisões, porque estamos a ver grandes ondas, digamos assim, mas nós temos a olhar para as pequenas ondas pragmaticamente na nossa vida, nas nossas empresas, e fica difícil gerir isso. Mas eu agora calmo, já podemos voltar ao tema, Okay. Só porque... Muito bem. Sandra, falando aqui, falaste no apagão há pouco, falando aqui na parte da segurança energética e ligando aqui também ao setor da construção, aos edifícios, falando nos edifícios do futuro, há cerca de um ano nós tivemos um apagão, mas há uns meses, e muitas vezes nós não relacionamos as coisas, mas há uns meses, por causa de fenómenos climáticos e de alterações climáticas e etc., nós tivemos um evento extremo que deixou várias zonas do país sem energia durante semanas. E verificámos que, efetivamente, nós temos um problema nacional de falta de segurança energética e de redundância energética. O futuro será mais descentralizado energeticamente? A pergunta é para os dois, se calhar começamos aqui pela Sandra. Será que os modelos off-grid tornam-se uma solução viável que possa ser efetivamente, já existem em algumas situações, mas possa ser algo que possa resolver alguns problemas desta redundância energética, desafios tecnológicos, que já o Eduardo também falou. O que é que vos apraz falar sobre este problema? Os desafios são imensos, não é? Que a descentralização tem que ser o futuro, eu não tenho a menor dúvida que será. A questão é que essa descentralização traz também outros desafios. Nós temos que ter componentes tecnológicas associadas e começa-se a colocar depois aqui em causa até que ponto é que eu estou a retirar uma dependência para entrar numa outra dependência mais de caráter tecnológico, mas temos também os desafios de a descentralização obriga a um mundo digital, a uma interligação das fontes, a uma rede que tem que estar muito estruturada, toda muito interligada para conseguir dar resposta e criar as tais redundâncias, criar mecanismos alternativos que me permitem estabelecer níveis de segurança que, perante uma situação como a que aconteceu, as empresas não fiquem paradas, que consigam ter uma forma de continuar a operar, que não haja populações que fiquem meses sem eletricidade em casa. A dependência, e aqui agora voltando, até porque o Eduardo também falou há pouco e falou várias vezes da questão da tecnologia, que está sempre aqui muito a par. A tecnologia, a evolução tecnológica é incontornável e ela vai acontecendo a ritmos muito acelerados e cada vez mais de uma forma sofisticada. E contra isso nada, não temos nada contra, ainda bem que existe a evolução tecnológica, não é? Agora, há é que reduzir a nossa dependência das fontes tradicionais e introduzir aqui outros mecanismos que nos permitam ser autossuficientes ou conseguir pelo menos assegurar um autoconsumo durante algum tempo e paralelamente ter sempre a noção que estas tecnologias têm que ser credíveis, têm que ser seguras e que
não podemos estar dependentes exclusivamente de uma ou outra. Nós temos sempre que dispersar aqui o nosso investimento nas tecnologias que vamos fazendo para que, se uma correr mal, não ficamos automaticamente pendurados. Eduardo, não sei se concorda. Lá está, são temas vastíssimos. Não é? Podemos ficar aqui imenso tempo. Mas eu queria, portanto, vou só fazer 2 ou 3 comentários. Um é pensar a energia fora da ideia de rede é, digamos assim, uma conversa de polichinelo. Não? De maneira nenhuma. Edifícios com uma própria não, rede... Não é isso. Tudo o que nós estamos a ver no mundo são redes. Que tem que estar interligadas Tudo e tem muito que estar interligado. Quer dizer, consistente. nós não temos que pensar em desenhar as coisas como se podíamos desenhar no passado ou podíamos desenhar para hoje. Nós temos que desenhar as coisas para aquilo que é a macro-tendência. Não é? Quando o Tesla, aqui há 120 anos, sonhou com a internet, não é? Ele estava a 80 anos ou 90 anos de distância da internet. Ok? Mas ele tinha compreendido que se podia passar não só energia, como informação através das ondas eletromagnéticas. Ok? Portanto, nós vamos ter um mundo que vai estar em rede, tudo em rede. E aquilo que aconteceu com a televisão, não é? É aquilo que está a acontecer com as redes elétricas. Não é com a energia, é com as redes elétricas. Está a ser bidirecional. Fluxos o apagão chamado o apagão espanhol era um problema de falta de maturidade na bidirecionalidade. Vamos dizer, é uma questão de eletrónica. Ok. Pronto. Mas também tivemos agora o problema que tivemos, sim, mas que são diferentes, são situações são diferentes. Ou Sim. seja, no caso do apagão ibérico, vamos dizer assim, nós sabemos rigorosamente porque é que aconteceu. E o porquê que aconteceu é porque a eletricidade viaja praticamente à velocidade da luz. As pessoas acham que eletricidade é mandar eletrões. Não é. Isso é apenas uma analogia que se faz. Os eletrões estão lá em casa. O que eu mando são ondas. São ondas, andam à velocidade da luz e só são travados pelo atrito. Portanto, não é exatamente à velocidade da luz. Quer dizer que o técnico não tem capacidade de reação. O ser humano não vai fazer um telefonema a dizer como é que está. Tem que ter a tecnologia para fazer a correção das frequências e essas coisas todas ali à volta. Pronto. Então, nós precisamos de uma rede interligada que, tal e qual como na internet e nos computadores, tenha backups. Não é? Porque se eu sofrer um ataque, um ciberataque, qualquer coisa, é a mesma coisa. Eu mandar dados ou mandar eletricidade é a mesma coisa. Só estamos a falar ou de correntes fortes ou de correntes fracas. Antigamente a eletrónica era as correntes fracas, não era? E a eletricidade era as correntes fortes. Era assim que se estudava no técnico, essas coisas assim. Pronto. Portanto, pensar um mundo sem ser em rede não existe. Outra coisa é eu poder desconectar-me da rede e continuar a viver. Ok? E quando estamos a falar de grids, não estamos a falar agora de montar uma microgrid na África subsaariana, que é zonas onde não há conexões nenhumas e eu tenho que arrancar ali com uma aldeia que tem que ter eletricidade. Ok, não estou a falar disso, não é? Porque eles, ao escalarem, vão chegar para uma rede integrada. Portanto, uma coisa é eu ter uma capacidade de não ser contaminado por uma epidemia na rede, digamos assim, e desligar e ter um backup. Ok? E, de alguma maneira, o que foi pensado já há muitos anos é que os automóveis é que iam ser esse backup. Sim. Aquilo que foi o comportamento das pessoas, que foi irem para o carro ouvir rádio no apagão, não é exatamente a mesma coisa, mas dá-vos um bocadinho a expressão daquilo que é a concepção. Outra coisa muito importante é as viaturas também vão estar todas em rede. Sim, com a não própria logística familiar. Não só a logística, se elas são autónomas, o meu parque de estacionamento vai mudar.
os edifícios vão, se calhar, pensar as garagens de outra maneira. Não é? Portanto, eu acho que nós temos que pôr os olhos num sistema, que é o sistema global, que já estamos a ver como é que ele se vai desenhar e que vai impactar completamente as nossas decisões, as nossas prioridades. Portanto, quando introduzimos aqui o tema da dependência, eu queria fazer uma dependência, estamos a substituir uma dependência por outra dependência mais tecnológica. Sim, nós vamos ser cada vez mais dependentes, mas cada vez mais. Assim como somos dependentes da máquina de lavar a roupa. E não há assim tantos fabricantes de máquina de lavar a roupa. E não é necessariamente mau essa dependência. Aqui o ponto essencial é que nos combustíveis fósseis a nossa dependência tem impactos de curto prazo. Ou seja, uma perturbação gera imediatamente fenómenos no preço. Enquanto que as tecnologias renováveis, para além de serem mais baratas no dia a dia, o que acontece é que uma perturbação cria uma estabilidade maior. É apenas uma diminuição da taxa de investimento. Ou seja, não vai criar uma perturbação no preço. Mas as empresas, o que têm neste momento ao seu dispor, as empresas que sejam grandes consumidoras de energia, é fazer contratos de longo prazo, que é para estabilizar o preço. Não estarem a comprar ao preço do dia-a-dia. Reduzir a volatilidade. E, portanto, para a estratégia das empresas é muito importante, mais importante do que o preço ser barato ou caro, digamos assim, no sentido relativo da palavra, é ter a estabilidade e a previsão, que é para que as equações saiam, para poder tomar decisões de investimento, certo? Esse é que é o ponto. E isso é uma modificação considerável. Ok? Contratar, e há muitas empresas que contratam uma torre eólica, não é delas, mas contratam essa produção. Portanto, há uma diferença na dependência que é muito significativa porque é estratégica. Ok? Eu estou a desfasar no tempo o impacto negativo de um acontecimento. E isso é que é a gestão do risco, ou chamado risco controlado. Não é? Isto dava só um podcast só para falarmos sobre a questão desta, não é? Como é que podemos resolver o que aconteceu, por exemplo, na zona de Leiria e na zona de Alcácer, isso não podemos resolver. Fora. Isso não podemos resolver. Esta imprevisibilidade não podemos. Maria João, não podemos resolver. É utópico achar que resolvemos, não é? Quer dizer, é uma questão de preço também. Quer dizer, e trabalho e tempo. Nós podemos pôr tudo em subterrâneos. Fazer as canalizações elétricas todas... Não é? Mas se calhar vamos ter que as fazer em zonas mais... Que o permitam. Que o permitam e que sejam mais sensíveis. Porque os impactos nós ainda não começámos a ver impactos das alterações climáticas. Nós estamos só a ver, não é, o appetizer dos impactos das alterações climáticas. E, portanto, provavelmente o que nos vai forçar a tomar decisões diferentes, com custos diferentes, vai ser o número e gravidade dos incidentes. E isso vai mudar a cabeça das pessoas. Vamos só dar aqui um exemplo. O que é que disse o Governo no outro dia? Seguros obrigatórios para as vivendas, na prática. Ok? É isso que se vai modificar. Portanto, vai sempre bater no preço. Vamos mudar aqui um bocadinho o tema e vamos falar sobre o mix energético. Como é que vocês veem? Como é que será o mix energético em 2040? Já falámos aqui, já demos aqui alguns temas. Se olharmos para o futuro, o papel do setor privado e das empresas, como a ACA e a ELAC, na construção e na integração de soluções energéticas, eficiência, automação, inteligência aplicada aos edifícios e infraestruturas é fundamental. Que papel terão, Sandra, por exemplo, empresas integradoras como a ELAC nesta transformação? Olha, Maria João, a ELAC, que trabalha aqui no âmbito das instalações elétricas, das instalações mecânicas, a médio e longo prazo terá que mudar esse papel, deixará de ser um mero instalador
para passar quase que a ser um parceiro estratégico no desenho, na implementação e no acompanhamento de soluções que venham a ser implementadas. Na minha opinião, o que tem que acontecer no futuro é, logo desde o momento inicial, trabalhar em conjunto com a engenharia para pensar de forma estruturada o que deve ser feito, como deve ser feito, quais as redundâncias que têm que ser trabalhadas, de que forma é que os sistemas têm que estar todos interligados, qual é a comunicação entre eles, como é que as coisas têm que funcionar para assegurar a quem está a implementar um projeto que vai ter a melhor resposta com a solução que está a ser implementada. E isto obriga a mudar toda a forma de trabalhar. Isto implica um nível de conhecimento técnico muito mais vasto do que aquele que existe nos instaladores que existem no mercado à data de hoje. Isto implica mudar toda a dinâmica das equipas que estão no terreno. Isto implica uma atualização constante em termos de conhecimentos tecnológicos e esta é uma componente crítica porque a tecnologia sai e vai obrigar as empresas a estarem constantemente em atualização, em aprendizagem, em procura de novas soluções, de novas alternativas, formação interna para conseguir transmiti-las para o terreno e implementá-las no terreno. Portanto, o paradigma vai mudar. Não deixamos de ser instaladores para passarmos a ser parceiros estratégicos. E é neste campo que as empresas se têm que posicionar, porque colocar um equipamento em obra, fornecer e instalar um equipamento em obra, não vai ser aqui que as margens vão surgir. As margens vão surgir pelo acrescentar valor na solução integrada que vai ser desenvolvida. É claro que temos aqui também uma dicotomia, que é no edificado português, grande parte do nosso edificado português já foi construído muito lá atrás. Numa altura em que não havia qualquer preocupação com eficiências energéticas, energias alternativas, o que quer que fosse, e numa altura em que a eletricidade era a preços bem mais acessíveis do que são à data de hoje. Portanto, as infraestruturas deste edificado têm que ser todas repensadas, e ao serem repensadas são alterações profundas que têm que ser executadas, e uma remodelação implica custo, implica investimento. Mais uma vez vem a questão do preço para cima junto do caderno de encargos para tomar decisões. Vou ou não vou fazer um investimento desta envergadura? O benefício que eu vou tirar desta solução compensa o investimento que me está a ser exigido nesta altura. Mas é aí que a mentalidade tem que mudar. É aí que culturalmente nós temos que trabalhar. Em soluções, em projetos novos é mais fácil. Vai ter que haver esta articulação com equipas de engenharia. Naquilo que já existe, é trabalhar em conjunto, mas também com esta mudança de cultura em termos de investimento, de custo associado a esta transição. Pois, tem muita graça, porque de facto há uma analogia entre as tecnologias energéticas instaladas e uma cidade, em que tem os edifícios instalados. Não é? E só um louco, só um desvairado, há alguns no mundo, só um desvairado é que acha que pode terraplanar uma cidade para refazer do zero, não é? Quer dizer, ele é possível, mas é isso que queremos. Qual é o custo disso? Pronto, mas à parte o xiste, há aqui uma coisa em Portugal que a mim me incomoda, que é desvalorizar-se, por mais que isso esteja escrito, e até pela engenharia está escrito, e até apressada, com C cedilhado, há uma desvalorização muito grande do que são os custos de manutenção. Okay? As pessoas partem os custos de manutenção e as operações de manutenção, e de qualificação e de melhoria de pormenor. E nós temos que superar essa mentalidade, ok? Porque nós, por exemplo, vamos pôr painéis fotovoltaicos nos telhados disto e daquilo e daquilo outro. E que ninguém faz o cálculo dos custos de manutenção, nem enfim, da possibilidade dos painéis serem quebrados por uma granizada ou ficarem sujos pela poeira. Serem levados pelo vento. Ou serem levados pelo vento e dos seguros e do risco de uma queda de uma pessoa. Quer dizer, ninguém põe essas contas, não é? E nós temos de alterar esta mentalidade em Portugal, não é? Até porque somos francamente maus a fazer isto e depois no planeamento não introduzimos, depois na gestão corrente não introduzimos.
Pronto, portanto, isso eu acho que temos de modificar. E o caso da energia, em que estamos a instalar novas soluções e novos modelos e novas ideias espaciais, era muito importante que nós introduzíssemos o longo prazo. E a concertação de todos, não é? Foco de todos. Assim, muito rapidamente, como é que será o mix energético em 2014? O que é que... Ai, 2014, que disparate, 2040. Serão 3. O meu, individual, porque eu acho que nós temos uma decisão a tomar sobre isso, cada um de nós, não é? Portanto, cada empresa tem que decidir qual é o seu mix energético. Não está condicionada neste momento a ter que obedecer a qualquer coisa. Ela pode optar e tomar medidas para isso, não é? As empresas. O caso português e o caso global, não é? O caso português, nós temos, vamos dizer assim, de uma maneira redonda, 25% no mix energético de energias renováveis. Ok? 25%. Mas já tínhamos isso no ano anterior. E já tínhamos isso no ano... E temos uma meta de, em 2030, ter 51%. Não vamos chegar lá. Por isso é que eu estou a perguntar 2040. Não vamos chegar lá. Já estou. Não vamos chegar lá. Não vamos chegar lá. Pois. Ok? Porquê? Porque as pessoas fantasiam. Os políticos fantasiam. Acham que, quando se fazem as contas, que vai tudo correr bem. Ninguém se lembrou de pôr o efeito Trump. Ok? Pronto. Portanto, isto é para andar mais devagarinho. Mas o que interessa é o que é que nós podemos tomar no nosso espaço de influência. Estamos quase a terminar. Eu tinha aqui uma pergunta surpresa para vocês, fora aqui do panorama mais técnico. E, portanto, começava aqui pelo Eduardo. No futuro, Eduardo, vamos precisar de mais energia para alimentar pessoas ou algoritmos? Algoritmos. Porque, vou só dizer uma coisa, é inevitável, eu sei que estamos a falar de um longo prazo, a população mundial tem que diminuir. Inevitavelmente. Não há outra hipótese. Mas em Portugal estamos a dar o nosso contributo para o efeito. As economias mais desenvolvidas que tornam mais difícil ter os filhos. Isso. Mas isso é uma grande complicação, mas nós vamos ter que diminuir o consumo de recursos. Okay? Nós, o ano passado, instalámos no mundo 29.000 turbinas eólicas. Okay? Nós temos instaladas no mundo 300.000 turbinas eólicas. 300.000! E contribui para a produção de 2% da energia. Imaginem o que é, ok? Sim, nós temos visto o overshoot day tem vindo a diminuir cada vez mais, em vez de, com toda a comunicação que tem havido e tudo, em vez das pessoas terem cuidado com o consumo. Se eu instalasse em Portugal só painéis fotovoltaicos, isso é um mero exercício, não vale o que vale, só painéis fotovoltaicos para produzir eletricidade que substituísse toda a energia, eu sei que depois os aviões não levantavam voo e tal, mas eu ocuparia 2% do território. Ok? Isso significaria 500.000 toneladas de resíduos a mais por ano. Ou seja, o que eu estou a dizer é que nós temos que pensar sempre nas externalidades daquilo que fazemos. E não apenas na primeira parte. Ou seja, não apenas no namoro, não é preciso pensar no casamento. Okay. E 500.000 toneladas de resíduos que não têm a solução. Porque os painéis fotovoltaicos foram feitos para resistir às situações extremas. E agora desmanchar aquilo? E quanto é que isso custa? Como é que eu separo o vidro do plástico, da sílica, da prata? Ok? Pronto. Portanto... o futuro tem que passar necessariamente, ou à força ou pela inteligência, por uma redução do consumo. E a redução do consumo, se queremos melhoria de vida, tem que passar pela redução da população. Isso vai acontecer.
Não sabemos, mas isso eu também não quero responder agora, né? Não sei responder. Sandra, algo que imaginas normal em 2050, mas que hoje é quase ficção científica relacionada com a energia? Ih, caramba! O que é que vai acontecer em 2050, que hoje ainda é Algo do ficção dia-a-dia. científica? Ui, não sei, talvez olha, para resolver a questão do trânsito, talvez os carros conseguirem ter aqui um mecanismo para levantar voo Estão por uma... previstos 30.000 viaturas, 30.000 fabricadas por ano, já agora no final da década. Pronto, então Ou já seja, já não é 2050, drones, já será... Drones transportadores de pessoas. E nós aí vamos dizer assim, já não consigo ver o sol, é só barulho. O problema é esse. O problema é esse. É depois sempre arranjamos esse o uma problema, outra, é sempre as externalidades. resolvemos ali uma questão e arranjamos um outro problema. Exatamente. Não é? Eu era o teletransporte. O teletransporte. Isso também vai acontecer. Era tão bom. Isso também vai acontecer, mas vai demorar ainda algum tempo. Esse não é para 2050. Esse, Já não vai ser para mim. Exato. Não há bela sem senão. Essa é que é a grande questão. É verdade. Hoje percebemos que falar de energia já não é apenas falar de produção ou consumo. É falar de competitividade, de estabilidade, de tecnologia, de geopolítica e da capacidade que as empresas terão para responder a um mundo cada vez mais exigente e imprevisível. A transição energética não será linear nem perfeita, mas será inevitavelmente uma das maiores transformações económicas e industriais das próximas décadas. E nesse caminho será fundamental o papel de toda a cadeia de valor, desde quem produz energia a quem constrói, instala, integra e opera soluções cada vez mais inteligentes. Mais do que prever o futuro, o desafio está em prepararmos-nos para ele. E talvez a grande conclusão seja esta: a energia deixou de ser apenas um recurso, passou a ser um fator estratégico para o futuro das empresas e da sociedade. Obrigada a todos os que nos ouvem e obrigada a vocês por esta conversa tão interessante. Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo menos rodeios.